Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Bem-vindo você que tem separado algum tempo para ouvir a minha história e as coisas que Deus tem falado ao meu coração. Que Deus te abençoe. Eu hoje estou com vontade de comentar sobre um assunto que eu tenho ouvido muito ultimamente, sobre reconciliação. Reconciliação, a palavra já diz que é conciliar novamente. Alguém que estava separado, alguém retornar à situação anterior. Eu tenho visto que muitas pessoas têm estado num sentimento assim de tristeza, de abandono, de sofrimento, de que realmente perdeu tudo, que não sabe como viver, não sabe o que escolher e tem recebido o resultado dessa vida sem direção, vivendo uma vida amarga, sofrida, triste consigo mesmo e até mesmo com Deus. Eu gosto muito de um cântico do Diante do Trono, ao cheiro das águas. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão, abandonado, o seu tronco morrer, há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, e viverá. Quando a gente vê um tronco de árvore caído no chão, a gente imediatamente entende que foi o fim daquela árvore, que ela não vai mais produzir, que terminou, ela foi tombada. E essa impressão é muito clara mesmo quando a gente vê, parece uma inércia, não existe mais folhas, não existe mais nada. E tem o tempo passando, essa árvore em contato com o solo, e como diz o cântico, ao cheiro das águas, na umidade que vem do solo, ela vai começar a brotar, vai começar a sair uma raiz daquele tronco, que aparentemente está morto. E ali vão brotar outros folhas, e daí frutos, e daí ela será novamente uma árvore. Não aquele tronco, mas o que vier dela. O que eu vejo nisso aí é que Deus tem nos dado oportunidades aqui na Terra de sermos reconciliados com Ele, de sermos renovados. Eu às vezes gosto de meditar nas Escrituras Sagradas sobre aqueles que pecaram, e foram pecados grandes, pecados terríveis, e que no final eles se tornaram grandes homens de Deus. É interessante como a gente vê a história, por exemplo, de Davi, que em 1 Samuel 13 é dito que ele é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou terrivelmente. Ele pecou maquinando a morte de um homem, que assim aconteceu. Ele pecou adulterando, desejando a mulher do próximo. Ele pecou de diversas maneiras contra as leis de Deus. E ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Qual foi a diferença aí? Porque Davi arrependeu-se. E ele disse no Salmo 32, ele disse assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O que acontecia é que enquanto ele estava escondendo o pecado dele, ele estava se sentindo morrendo aos poucos, os ossos envelhecendo. Ele provou que realmente estava desfalecendo. O que eu vejo é o seguinte: o fruto do pecado de Davi com Batseba, Deus tirou. Ela teve o filho, mas Deus o levou. E nós vemos assim que Deus deu oportunidade para que Davi pudesse ter uma nova experiência,
pudesse ser aberta uma nova página para ele escrever uma nova história. E ele escreveu. Ele se arrependeu, ele buscou se reconciliar com Deus, e ele foi realmente um grande exemplo que nós temos na Bíblia, um grande exemplo de reconciliação. Eu vejo muitos casos assim na Bíblia. Eu acho muito bom, porque a Bíblia não esconde os pecados, os erros, mas mostra para que a gente possa ver que o nosso pecado não é motivo para a gente desistir, para a gente sentir que tudo acabou, mas é um motivo para a gente entender que realmente precisa recomeçar, precisa se arrepender. Eu acho muito interessante, amo aquele texto quando Jesus falou a parábola do filho pródigo. Essa parábola, por ela mesma, você ouvindo, não precisa mais explicação. Você pode entender perfeitamente o coração de Deus. A partir do versículo 11 do capítulo 15, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dispôs todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Continua o capítulo e fala também da reação do filho mais velho, que muitas vezes acontece conosco. Quando Deus perdoa um miserável pecador, que faz dele filho novamente, que dá todas as oportunidades, muitas vezes o filho mais velho fica achando que não foi tão abençoado quanto aquele filho pecador que foi restaurado. Mas a lição que Jesus deixa aqui é que nós temos sempre o lugar de filhos, e que o Pai sempre diz: você é meu filho sempre, você pode se regozijar sempre. Nesse caso aqui, eu acho interessante quando o filho aparece, que ele manda colocar sandália nos pés dos filhos e colocar o anel. Aquele anel dava a ele o título da família. Ele era novamente da família. Ele pertencia àquela família. Ele não era mais, como ele desejava ser, um trabalhador da família. E assim Deus mostra que, por mais que a gente peque aqui na terra, por mais que a gente seja criticado pelo pecado, e até mesmo nós mesmos nos sintamos tão culpados, há sim, há esperança para o ferido. É bastante que veja o seu estado de pecado e se volte para Deus. E Deus o receberá. E será grande alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Eu gosto de comentar essas coisas porque, na verdade, nós lemos alguns textos da Bíblia como se Deus só tivesse escrito para homens santos e perfeitos. E Ele escreveu exatamente para os doentes, os que precisam de médico, os que precisam de remédio. Jesus Cristo é o nosso remédio. Pelo sangue dele, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Através de Jesus Cristo, nós podemos nos reconciliar com Deus.
Pense na sua história. Se você está se sentindo como uma árvore caída, tombada no chão, há esperança para o ferido. Busque o seu Pai. Deseje a comunhão novamente com o seu Pai. Não há nada melhor do que ser chamado de filho por um Deus tão poderoso e grande. A Ele eu quero dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém.